Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara, e estamos falando sobre os condutores para Cristo, essas pessoas que vemos no Novo Testamento, que eles fizeram algo para levar pessoas até Jesus. E uma coisa que percebemos muitas vezes, as pessoas que foram mais ativas em levar pessoas que tinham mais sucesso em conduzir pessoas a Cristo, foram pessoas humildes. Pessoas simples, pessoas que os outros não gostaram, pessoas rejeitadas ou desprezadas pela sociedade. Muitas vezes, esses foram os melhores condutores para Cristo. E vamos ver mais um caso disso hoje. Gostaria de apresentar a vocês outra condutora para Cristo. Em João 4, a mulher samaritana, uma maravilhosa condutora. Em versículo 28 de João 4, a Bíblia diz aqui: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora, dando um resumo breve, lembra, essa mulher samaritana era uma mulher de má fama. Essa mulher samaritana evitava estar em público quando outras pessoas estavam ao redor. Ela foi para tirar água no calor do dia, quando mais ninguém ia estar lá, porque ela não queria ver outros ou ser visto pelos outros. Essa mulher tinha uma história de muitas falhas e fraquezas na vida dela. O passado dela era um passado de vergonha, humanamente falando. E depois Jesus, de propósito, foi para a cidade dela, buscando ter com ela para testificar a ela. E esta mulher, falando com Jesus, descobriu quem era o verdadeiro Messias que ela estava esperando, que o povo e a cidade dela estava esperando. E ela falava, questionava, debatia, fez várias coisas com Jesus, mas ao final do tempo com ele, ela estava convencida: não, este homem é o Cristo, ele é o Messias. Esse é o cumprimento da promessa de Deus. E daí, nosso texto diz que algo incrível aconteceu. Essa mulher que procurava evitar grupos de pessoas, essa mulher que estava com muita vergonha, essa mulher que se escondia do público, essa mulher que não queria ser visível devido ao passado dela, agora essa mulher deixa o cântaro ali e ela vai para a cidade falando com os homens da cidade. Mulher falando com homens, que naquela cultura não era comum e geralmente isso era escandaloso. Uma mulher falando em público com muitos homens, isso seria um escândalo na época, naquela cultura. Aí, ela está falando em público com os homens, com certeza, alguns daqueles homens foram clientes anteriores dessa mulher, e ela está agora testificando de um homem que ela, justamente, poucos minutos atrás, que ela conheceu. Vocês têm que ver o homem que me falou, que contou tudo o que eu tenho feito na minha vida. Esse tem que ser o Cristo. Tudo mudou. Essa mulher de má fama e vergonha, ela não pensou nada disso. Ela foi correndo para a cidade para fazer tudo possível para trazer a maior quantidade de pessoas possíveis a ouvir, ter com Jesus Cristo. Vemos algumas coisas aqui. Primeiramente, vemos que, de repente, agora ela não tinha vergonha do passado dela. Agora, essa mulher, depois de ter um encontro pessoal com Cristo, depois que ela conheceu o verdadeiro Messias, ela agora, de repente, ela não tinha vergonha da história dela.
todas as coisas que ela tinha feito, os casamentos que não deram certos, o trabalho em que ela trabalhava, a vergonha que ela se sentia, a mal fama que ela carregava todos os dias da vida dela. Ela agora não pensava nisso. Agora ela não ficava quieta por causa disso. Ela não baixava a cabeça agora por causa disso. Essa mulher de mal fama, que todo mundo pensava mal sobre ela, todo mundo falava mal sobre ela, e muitas coisas eles falaram foram verdade. Mas agora ela está totalmente comprometido com a noção: esse homem é incrível, esse é o nosso Messias, Deus honrou e cumpriu a promessa, eu tenho que avisar todos, a cidade tem que conhecer este homem aqui. Quem mudou a minha vida pode mudar a vida deles também. E agora essa mulher não tinha vergonha do passado. Inclusive, o passado dela agora tem uma razão, tem um valor. Ela vai testificar sobre Jesus precisamente pelo passado dela. A coisa que era para ela se sentir vergonha, agora ela usava para dizer: vocês sabem quem eu sou? Porque vocês vivem comigo. Eu conheci este homem poucos minutos atrás e ele me contou tudo o que eu tenho feito. E este é o Cristo. Que sem dizer, ela estava dizendo àqueles homens: vocês que não podem ser vistos falando comigo, vocês que não querem saber nada sobre mim agora, vocês que sabem o que eu fiz anteriormente, este homem, ele me buscou. Este homem me valorizou. Este homem se revelou a mim pessoalmente. E vocês têm que ter com ele também. Agora o passado, que antes era uma coisa de vergonha, Deus ia usar. Testificou do amor de Deus. Essa mulher que a sociedade desprezava, Jesus chegando até ela, estava dizendo: filha, te amo. Deus estava demonstrando a essa mulher que tão grande é o amor de Deus. E era também o passado que todo mundo sabia sobre ela, que agora ela não tinha vergonha do passado, é porque agora era um ponto de referência para todo mundo que conhecia ela, do que tinha mudado na vida dela. Todo mundo sabia. Essa fulana, você sabe o que ela faz. Mas ela chegando e confessando Jesus se tornou uma coisa mais chamativa, mais interessante, justamente por causa de quem estava testificando. Meu amigo, minha amiga, você pode estar ali sentado agora pensando que você não pode se aproximar a Deus e você não pode testificar de Deus porque você tem vergonha das coisas que você tem feito na sua vida. Deus te ama. Ele quer te perdoar e salvar. E Ele quer usar o seu passado e a sua história para impactar muitas vidas. O que dá vergonha a você do teu passado, não dá vergonha a Deus. Porque Cristo já morreu. Ele já sofreu a penalidade. Ele já pagou o preço do teu pecado. Todos os teus pecados. Cristo pagou o preço. Então agora, quem aproveita da oferta de perdão e salvação, quando Deus olha a você, Ele não vê aquele erro, aquele passado, aquela vergonha. Ele vê o filho ou a filha dele, lavado e purificado pelo sangue puro de Jesus Cristo. Temos sido feitos filhos de Deus. Temos recebido o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Essa mulher agora não tinha vergonha, porque mesmo que ela era tal tipo de pessoa, Deus a amava, Deus a buscava e salvava. Ele se testificava, se revelava a ela, ela se revelou a ela, e assim algo mudou. Vemos isso primeiro. A segunda coisa que vemos, ela queria falar com todos, mas ela começou com as pessoas que ela conhecia.
Ela queria todo mundo conhecer Jesus, mas ela diz, eu sei com quem eu vou falar agora primeiro. Começa com as pessoas que você conhece. Você que tem recebido a graça de Deus, você que antes sua vida era uma vergonha, mas agora você foi transformado pelo poder de Deus e o Espírito Santo operando na sua vida. Pense, quem você conhece que precisa conhecer Jesus? Quem você conhece que ainda está preso, escravo ao pecado? Quem você conhece que ainda está preso pelo vício, que ainda anda na miséria, na solidão, na depressão, na confusão? Quem você conhece que você diz, o que Deus fez na minha vida, precisa fazer na vida de fulana também. Na vida do fulano também. Pense naquelas pessoas. Quem vai falar para eles? Quem vai anunciar? Quem vai apresentar Jesus Cristo? Não há ninguém melhor que você. Porque eles conhecem a sua história e o seu passado. Eles sabem como sua vida era. Mas agora, algo diferente. Pense nas pessoas que você conhece e comece a testificar para eles. Pense nas pessoas que eles ainda estão na miséria e presos. São essas que Jesus Cristo está buscando também. São essas pessoas que Cristo quer libertar. São essas pessoas que Cristo amou e sofreu no lugar deles, para eles não ficar mais como escravos ao pecado. Agora, a última coisa. Essa mulher agora não tinha vergonha do seu passado. Ela queria que todos conheciam Jesus, mas ela começou com as pessoas que ela sabia, o que ela conhecia. E depois, última coisa, vemos como ela exaltou a Cristo. Nesse mesmo Evangelho de João, Cristo falou que se ele foi levantado, ia trazer todos os homens a ele. Mas vemos essa mulher aqui, ela disse, vocês precisam conhecer a quem? Deixa eu te contar uma história interessante que aconteceu comigo. Não, ela disse, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Eu preciso falar contigo e eu quero falar contigo porque eu tenho achado o Messias. Ele está aqui. Vede, ter com ele. Eu quero que vocês conheçam a Cristo, meu Salvador. Não foi sobre a história dela, não era sobre o passado dela. Ela queria falar de Cristo Jesus. Ela queria apresentar Jesus Cristo a uma cidade que precisava dele. E ela deixou bem claro aonde ela ficava em questão de crer ou não. Ela deixou bem claro, eu sei que este homem é o Messias, o Filho de Deus. E aquela certeza dela tinha um grande impacto. Mas ela não falou assim, você deve ir a tal lugar. Eu vi algumas coisas interessantes, talvez eles podem te ajudar. Eu ouvi de tal ministério, tal igreja, tal pastor, talvez pode ajudar você. Eu vi uma vez de um evento que eles fazem cada de vez em quando, talvez... Não, ela não estava contando de terceiro algo que ela ouviu, não. Ela disse, eu creio neste homem. Ele falou comigo. Eu falei com ele. Este é o Messias. Vinde e vede. Algo pessoal, algo real e verdadeiro na vida dela. Tudo que Jesus falou para ela era verdade. Tudo que ele falou sobre a vida dela era verdade. Tudo que ele falou sobre ele, também sabemos, era verdade. E agora ela estava confessando a verdade sobre Jesus em público. A mulher que uma hora atrás, ela evitava estar em público. Agora ela está em público confessando a doutrina bíblica sobre quem é Jesus. Pense nisso.
Que tão grande transformação. Como é possível Deus fazer uma coisa maravilhosa com a pessoa que menos esperamos isso acontecer? Se lemos depois, nesse mesmo capítulo de João 4, versículo 39, a Bíblia diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. O fato dela não ficar com vergonha e não ficar calado, e ela confessar diretamente, abertamente e claramente a verdade sobre Jesus, houve muitas pessoas que creram em Jesus por causa do testemunho dela. Que coisa linda! Mas nem é somente isso. Deus usou ela. Ela foi uma boa condutora para Jesus. Ela levou muitas pessoas para Jesus. Muitos! Mas depois Deus fez coisas ainda maiores. Só pela palavra e poder de Deus. Ela foi a condutora, mas depois Deus mesmo agiu na vida de muitas pessoas. Diz aqui, versículo 40, indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Agora não é a palavra da mulher samaritana, agora é a própria palavra de Jesus. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Muitas vezes nós pensamos que ser um condutor para Cristo, nós vamos levar uma pessoa. Pronto. E aí outra pessoa. E pronto. Mas o que muitas vezes não entendemos ou esquecemos é que quando nós obedecemos a grande comissão e nós publicamos o que Deus tem feito por nós, como Ele nos perdoou e salvou, Deus vai tomar a nossa obediência e nosso ânimo, o nosso testemunho, e Deus vai fazer muito mais além do que nós esperamos. Deus começa a usar as pessoas desprezadas e não valorizadas pelo mundo. Ele começa a os usar, mas depois Deus faz muito mais do que só o que eles pensaram, o que eles falaram. O poder de Deus é grande. Ele abençoe sempre a obediência dos seus servos. E essa mulher que ninguém nunca ia imaginar ela ser uma serva de Jesus Cristo, confessando Ele em público, em frente de todo mundo, e depois insistindo, vai lá, vê com Ele, ter com Ele, conversa, escute, este é quem estamos esperando. Aquela ousadia é devido ao poder de Cristo e o poder do Evangelho, mas ela não ficou quieta, e ela não ficou preso, ou limitado, ou tímido, ou envergonhada, por causa do passado dela. Não, ela ficou animada. Ela ficou insistindo para todos. Ela foi uma testemunha viva, eficaz, convencida, comprometida, animada, tudo. E você também pode ser. Não seja definido pelo teu passado. Deixa seu passado ser um instrumento que Deus usa para chamar muitas mais ao conhecimento do Evangelho. E quando alguém quer saber o que foi, o que aconteceu, agora porque você está assim, exalte a Jesus Cristo. Levanta o nome dele. Conta para eles quem Deus é, o que Ele fez e agora quem você está nele. Se você não conhece Jesus como Salvador pessoal, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te apresentar o Evangelho e como você pode ter todos os seus pecados perdoados. Isso não vem da igreja, não vem por umas obras ou méritos ou cerimônia, nada disso. É pela graça de Deus. É um presente gratuito que Deus oferece. Você não precisa ficar ali envergonhado, pensar, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe como a minha vida é. Jesus te ama. Ele te espera. Fale conosco, por favor. Deus os abençoe. Muito obrigado por seu tempo. Até a próxima vez.